Deixa eu explicar que esse projeto Sala Aberta é um projeto que nasceu para o espaço físico do Instituto de Ciência e Formação na UFBA, na Bahia, né? Universidade Federal da Bahia, mas que com o contexto que nós estamos vivenciando hoje, o Sala Aberta ganhou essa proporção, sim, né? O aberto agora se tornou fora das barreiras, né, geográficas, né? Então a gente pode hoje tratar de assuntos com colegas que estão aqui na Bahia, colegas que estão fora também da Bahia e compartilhar esse conhecimento, né, com quem também não está aqui na Bahia, né? Outros colegas, outros mestrandos, graduandos, enfim, toda a comunidade da ciência da informação e quem queira participar também, porque eu creio que o tema de hoje, pós-verdade e desinformação, é um tema que chama atenção para todas as áreas, né? É importante falar sobre esse contexto da pós-verdade, que é o fake news, que a gente ouve muito falar. A Cláudia Souza, né, também está entrando aí, vou dando um oi para vocês. Querida amiga carioca. E esse cenário Covid, a gente tem ouvido falar muito sobre algumas informações, né, principalmente nos grupos, desses dispositivos, né, professor, que tem disseminado muitas informações. Então é importante que, enquanto ciência da informação, a gente cuide um pouco, né, desse trabalho social que é informar as pessoas de como buscar informação. Mas antes eu vou pedir aqui para o professor, nosso querido professor José Carlos, que fale um pouco, né, das suas pesquisas, que fale um pouco dos seus livros, enfim, para que a gente possa começar, então, a falar. Se apresente. Olá, boa noite, oficialmente, né? Boa noite, estou muito feliz de abrir a sessão da Sala Aberta, que é um projeto das professoras Bruna Lessa, Carolina Magalhães, e que tem como proposta duas configurações. Uma configuração literal, que é uma sala aberta, que todas as pessoas podem efetivamente participar, e tem uma configuração também metafórica. É uma sala aberta com um sentido de compartilhar com informação, conhecimento, e fazer com que a sociedade tenha um interesse em perscrutar, em investigar a universidade para entender o que se processa, como é que é feita a pesquisa científica, como é feita todas as relações de investigação, e isso é muito importante, tanto numa parte quanto na outra. Bom, eu pesquiso já há algum tempo uma temática que me é bastante motivadora, que é o comportamento informacional de usuários. É uma temática que advém desde a especialização, mas sendo que eu trabalhei na especialização com os aportes políticos. Então, eu começo na especialização a vislumbrar a ideia da política, com o substrato da informação, sempre pensando na informação devido à minha formação, que eu sou bibliotecário e documentalista, e o avanço para o mestrado, tentando compreender a informação política enquanto oportunidade de participação em sites de deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Mas todo esse arcabouço que nós discutimos, juntamente com o professor orientador, que foi o professor Rubens, era justamente pensar a política sob o viés da tecnologia da informação e comunicação. Isso é correto? Só que durante o mestrado, uma interface surgiu, na verdade, uma lacuna se evidenciou, e eu pensei que poderia avançar um pouco mais estudando as questões associadas à psicologia. Porque se estudar comportamento informacional, eu preciso me debruçar sobremaneira com o legado epistemológico da psicologia, porque comportamento é um objeto, um fenômeno que é reclamado pela psicologia. Então, a proposta do projeto de doutorado, isso já vai fazer alguns anos, vou contabilizar porque Bruna tem o interesse de fazer o cálculo com a minha idade. Nem pensei nisso. Então, eu estruturei um anteprojeto pensando no comportamento informacional das assessorias parlamentares, mas com enfoque no comportamento humano. Então, eu precisei recuperar a psicologia cognitiva,
para trabalhar com todos os elementos constitutivos daquilo que eu entendo enquanto comportamento humano, vindo desde a pré-história até os dias contemporâneos. E quando eu debruço na contemporaneidade, acabei publicando um livro que consta, vou mostrar aqui um pouco de propaganda do livro. É um livro que advém tanto da minha tese quanto de pesquisas relacionadas ao meu grau de interesse, correto? Que é a informação em instituições políticas, modelo de comportamento informacional de assessorias parlamentares. Vocês, caso tenham interesse, perceberão que esta temática perpassa, primeiro, pela teoria do conhecimento, que é a filosofia pura, depois eu debruço um pouco sobre a própria psicologia, e isso realmente é uma temática que me faz levantar todos os dias e refletir que eu escolhi a profissão correta de pesquisador, de investigador, de estudioso, e depois eu faço um desenvolvimento mais apropriado na Assembleia Legislativa da Bahia, sempre fazendo interconexões tanto da teoria do conhecimento, que é a própria filosofia, do comportamento humano e da política, que eu acabei não abandonando por completo, professora Bruna. Entendi. Então, assim, é muita coisa. Eu acho que quem ainda não ingressou no mestrado, saindo da graduação aí de biblioteconomia e arquivologia, enfim, que são, né, algumas das disciplinas que contemplam a ciência da informação, que é a museologia também, mas quem se interessa pelos temas que o professor estuda tem um lugar, né, para fazer a sua pós-graduação, já com o professor. Professora Bruna, pensar a ciência da informação como um domínio do conhecimento amplo. Então, há espaço para se estudar as tecnologias, há espaço para se estudar, óbvio, a mediação, há espaço para se estudar fluxos informacionais, gestão da informação, gestão do conhecimento, representação da informação, gestão da informação. Então, a ciência da informação, como um campo pretenso da interdisciplinaridade, acaba abrindo as portas tanto para os egressos dos cursos de biblioteconomia e documentação, quanto para os egressos da arquivologia e outros, como pedagogos, profissionais de letras, advogados, engenheiros, médicos. Ufa! Enfim, a informação, ela é, né, multi, então ela perpassa por todas essas áreas. Exatamente. Mas vamos começar, já temos 44, né, 44 telespectadores, né, enfim, vamos começar a tratar. Eu quero dizer para vocês que o professor ele vai ter uma exposição sobre esse tema e ao final da fala do professor vocês podem fazer algumas perguntas que a gente vai tentar aqui encontrar um lugar, né, de discussão e também quero chamar vocês, né, para se inscreverem no congresso virtual da UFBA. O congresso 2020 está passando aí, vocês podem ver, tá? Eu acho que eu perdi seu áudio, professor. Tá escutando. Enfim, consegui. Então, vocês podem se inscrever, tá? Tá aí passando www.congresso2020.ufba.br, se inscrevam, totalmente virtual. É a UFBA em movimento, é a UFBA presente. Vão ao site e vejam como se inscrever, tá bom? Então, professor, esteja à vontade para falar, que a palavra é sua. Obrigado. Então, antes de iniciar oficialmente, né, a narrativa e a argumentação, gostaria muito de agradecer à professora Bruna, à professora Carol, pelo convite para participar da abertura da sala aberta. Aí vale um pleonasmo, mas é válido nessa perspectiva. E eu agradeço também profundamente dois orientandos meus que participaram de um artigo em conjunto recentemente, que é a minha orientanda Fabiana Costa e o meu orientando Wagner Marcelo, que se empenharam bastante para estruturar um artigo que versava sobre pós-verdade e desinformação
e o comportamento formacional de usuários, e que será o lastro, todo o alicerce da argumentação, do debate, da conversa mais descontraída que nós estabeleceremos aqui nesse momento, tá certo? Aproveito para cumprimentar todos que estão aqui na live, né? Os discentes de graduação, dos cursos de biblioteconomia e documentação, de arquivologia, os meus orientandos do mestrado, doutorado, os egressos, meus colegas de doutorado, de mestrado, os técnicos administrativos, que eu estou vislumbrando alguns aqui, os assistentes, enfim, a universidade inteira. Eu sou profunda gratidão por pertencer a essa instituição que resiste, essa e outras instituições de ensino superior, que resiste a todos os problemas e todos os percalços de um governo que vem desestruturando, não mais paulatinamente, mas com veemência nos últimos meses, tá certo? Vocês vão perceber que o próprio título da conversa que nós estamos a estabelecer aqui agora, ele traz alguns desafios conceituais. O primeiro desafio conceitual, ele tem uma correlação com a pós-verdade. O que é que significa uma pós-verdade? O que significa a desinformação? E há também um desafio contextual, ou seja, um desafio do contexto. Professor, deixa eu interromper rapidinho. Tem muita gente dizendo que é para você aumentar o áudio. Se puder colocar o fone. Isso. A Oreste liga para a mediadora. Eu estou aqui, tá, gente? Só vou colocar a tela aqui mais ampla para o nosso professor. Melhorou, né? Isso, para o nosso professor ficar à vontade aqui e brilhar. Mas eu estou aqui também na live, tá? Vamos lá. Um beijo, vamos lá. Beijo, beijo. Então, vocês perceberam que aí todos os grandes desafios conceituais, que é o desafio da pós-verdade, o desafio da desinformação, o desafio contextual, que é o desafio para se compreender esse grande fenômeno contemporâneo que se chama Covid-19. Esse tempo que nós estamos aqui a dialogar, a conversar sobre essas temáticas, com certeza, vários conteúdos estão sendo desenvolvidos, muitas novas informações estão sendo disseminadas, informações procedentes, informações não procedentes, correto? Então, eu gostaria de iniciar discutindo. Agora melhorou? Agora melhorou. Melhorou, né? Melhorou agora. Gostaria de iniciar muito discutindo o que nós compreendemos a partir desta publicação, com os meus orientandos do mestrado, como pós-verdade, professora Bruna. A pós-verdade, ela apresenta um conceito muito complexo e que precisa de outros elementos, de outros... O pessoal está falando que ainda está baixo o seu áudio, professor. O pessoal está comentando. Agora está ótimo? Melhorou agora? O Túlio. É assim, gente. Internet é melhorou? Assim, ao vivo é assim. Agora pode ser o ventilador, viu? Vou trocar aqui um pouquinho. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo e em cores, ótimo. Melhorou? Para algumas pessoas melhoraram, para outros estão cortando. E agora, gente, melhorou? Melhorou muito. Pronto, fechado. Fechou? Fica aí todo mundo. Ótimo. Que a gente vai. Eu vou ficar até aqui, nem vou sair agora. Não vai mais não, fala aí para me ajudar. Certo. Do áudio, tá certo? Então, assim, como nós percebemos, a pós-verdade ela traz consigo uma dimensão muito complexa, porque envolve outros domínios do conhecimento. E são temáticas que são emergentes na ciência da informação. Sendo uma temática emergente, precisa de um aprofundamento teórico-conceitual, a busca de novas interfaces a partir de uma perspectiva interdisciplinar ou de uma pretensa interdisciplinaridade, para se compreender o que significa, na ciência da informação, a pós-verdade. A pós-verdade ela vai trazer um conceito que é diferente de uma estrutura gramatical que nós estamos habituados a estabelecer como pós-graduação, como pós-guerra, pós-operatório, que são elementos que advêm de um substantivo a partir desse prefixo pós. Pós-guerra, elementos que advieram após uma determinada guerra. Pós-graduação, então, são elementos educacionais que advieram após a graduação. Mas essa estrutura gramatical não funciona para a pós-verdade.
Porque essa pós-verdade, de acordo com o dicionário da Oxford, é um elemento muito, digamos assim, muito arrefecedor e mitigado a partir daquela estrutura que ele faz como elemento de compreensão. Vou explicar melhor. No sentido da pós-verdade, o prefixo pós, ele não vai resguardar aquilo que advém da verdade, mas a intenção dessa pós é algo que vem arrefecer, algo que vem mitigar, ou seja, diluir, talvez até desqualificar um conceito de verdade em detrimento às informações factuais. E à medida que eu for avançando, professora Bruna, na fala, eu vou anunciando alguns exemplos, e principalmente esses exemplos, eles nos ajudam a sedimentar a compreensão teórica de uma percepção que nós desenvolvemos em relação ao que nós estamos a discutir aqui. Então, essa pós-verdade, ela tem uma correspondência com a subjetividade do indivíduo. Vou botar aqui o ventilador mais para com a subjetividade do indivíduo, e essa subjetividade, ela traz uma característica difícil de dessensibilização por parte de qualquer profissional. Eu falo profissional porque, ao final da narrativa, eu, obviamente, falarei do profissional da informação, bibliotecário e documentalista, enquanto ator fundamental para orientar e desenvolver competências informacionais na sociedade, e em específico nos usuários, leitores e população, correto? Então, você vai perceber que a pós-verdade se constitui em pronunciamentos com o intuito de engabelar, enganar, a partir de uma estrutura que talvez seja verdadeira, a princípio, a priori, para interferir nas convicções pessoais da sociedade. Obviamente, quando falo sociedade, estou falando também de indivíduos, e isso é muito importante deixar claro, porque a sociedade é composta por indivíduos. Então, é um discurso construído, muitas vezes utilizado por políticos, e isso quem traz com bastante clareza é um autor, na verdade, ele é um dramaturgo sérvio-americano, que publicou em 1992, olha, quantos anos? Quase 28 anos, né? Que publicou em 1992 um artigo denominado A Government to Lies, que significa um governo de mentiras. Então, esse governo de mentiras, segundo esse dramaturgo sérvio-americano, se constituía como uma apropriação política para transmitir à população, transmitir à sociedade, elementos que pudessem trazer uma dimensão narcísica ou um processo de arrefecimento das angústias que a população e a sociedade comumente vive. Viver em si já é angustiante. Viver traz consigo as suas ansiedades, seus percalços, mas também traz suas felicidades, suas saídas e seus mecanismos de sobrevivência. Isso é importante deixar claro. Então, os governos perceberam que substratos da sociedade, eles estão muito mais interessados em ouvir uma verdade parcial, e a partir dessa verdade parcial, eu me aproprio, considerando a minha subjetividade, meu aparelho psíquico, ele vai entrar em todo o processo de compreensão e de apropriação dessa informação, para fazer uma espécie de simbiose entre aquele que escuta e aquele que emite as informações. Então, há um livro que eu estou relendo pela terceira vez, é um livro de Sigmund Freud, chamado Psicologia das Massas e Análise do Eu. É um livro importantíssimo para se compreender a psicologia social, porque Freud, quando ele escreve esse livro, por volta de 1921, ele, na verdade, se preocupa em estabelecer uma contracrítica de alguns estudiosos da época que afirmavam que a psicanálise estava muito mais preocupada com a relação intrínseca do indivíduo, com as suas próprias neuroses. E Freud fala, bom, se eu estou preocupado com a neurose de um indivíduo, e o indivíduo, professora Bruna, é um tronco comum, um tronco linguístico, inclusive, da própria psicanálise, que significa o sujeito indivisível, indivíduo indivisível. O que Freud utiliza bastante em suas escrituras, em suas publicações.
Então ele fala, bom, se eu trato das neuroses dos indivíduos, eu automaticamente também estarei trabalhando com a psicologia das massas e a psicologia social. Porque a minha constituição enquanto sujeito, enquanto indivíduo, Zé Carlos, o professor Zeca, a da professora Bruna, deixa eu ver aqui quem está presente, de Túlio, de Gerson, de Flávio, de Carolina Cavalcante, o conjunto de estudos se torna, segundo Freud, a psicologia das massas. E Freud utiliza nesse livro, bem interessante, um autor que me chamou bastante atenção, que é um autor do final do século XIX, início do século XX, chamado William McDougall. E esse autor ele vai trazer no livro The Group Mind a concepção da mente em grupo. Então, Freud já fala que esse problema da correspondência geral, da comunidade, advém, inclusive, dessas pesquisas que antecederam a publicação da Psicologia das Massas. E Freud utiliza esse argumento, indicando que as pessoas elas compartilham entre si as suas próprias subjetividades. Estão ouvindo bem? Estão bem, né? Maravilha. Então, eles compartilham a sua própria subjetividade para criar uma trama social e, a partir dessa trama social, compreender o que nós temos aí como pós-verdade. Professor Zeca, só para ilustrar, você poderia dar um exemplo sobre pós-verdade? Sim, posso dar um exemplo. Eu pensei bastante essa semana, um exemplo que pudesse ser um exemplo cabal, um exemplo pontual em relação àquilo que eu estou especificando aqui. Um determinado despresidente de uma república chamada Brasil, né, no início da pandemia, ele disseminou em suas redes sociais, nos meios de comunicação, que 3 medicamentos eram essenciais, eram fundamentais e eficazes para o tratamento da Covid-19. Quais eram esses medicamentos? A cloroquina, a hidroxicloroquina e a azitromicina. Então, ele partiu de uma verdade. O que significa essa verdade? De um estudo inicial, e a partir desse estudo inicial, um estudo incipiente, ele acabou disseminando informações que não procediam, inclusive a comunidade científica fez uma campanha de dessensibilização da sociedade, vou explicar isso a posteriori, da argumentação da gente. E a partir dessa faísca, dessa fagulha que surgiu a partir de uma publicação ou de um indicativo de uma pesquisa científica, ele procurou anestesiar a sociedade, informando de que havia encontrado a cura, uma cura parcial da Covid-19. Então, vocês, com certeza, os que estão acompanhando aqui, do outro lado da tela, perceberam e vislumbraram que houve uma corrida frenética às farmácias para a compra da hidroxicloroquina, cloroquina e azitromicina para que os supostos pacientes ou aqueles que viriam a se contaminar pudessem estar imunizados da Covid-19. E esta informação ou esta desinformação, advinda de uma pós-verdade, ela gerou um comportamento destrutivo diante da sociedade. Há relatórios, por exemplo, de pessoas que tomaram com o intuito de se precaver da Covid-19 e que muitas delas vieram a falecer. Inclusive um médico, essa informação eu já consultei, é verídica, inclusive um médico que fez um tratamento por conta própria, né, e acabou falecendo por causa das consequências, dos efeitos colaterais que esse medicamento proporciona. Então, vocês percebem aí claramente a ideia de uma pós-verdade, que não é uma mentira necessariamente, mas é uma verdade escamoteada com o intuito de enganar, de engambelar estratos ou a sociedade por completo, para adquirir uma benesse, uma vantagem particular, uma vantagem própria. E essa corrida que vocês também devem ter lembrado, às farmácias, para comprar a
hidroxicloroquina, ela fez com que as farmácias esvaziassem seus estoques. Então, quem precisava efetivamente cuidar desse problema de doenças crônicas, como, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide e a malária, caso a malária seja sensível à cloroquina, teve um grande problema para encontrar esse medicamento. Então, o que houve? A comunidade científica, ela fez uma campanha maciça solicitando que a população devolvesse às farmácias os medicamentos para que os pacientes que realmente precisavam da medicação pudessem fazer o tratamento. E daí eu faço uma campanha, eu preciso fazer porque eu sou professor universitário, sou pesquisador, sou cientista, a importância da ciência no âmbito nacional. Vocês perceberam? A ciência ela é fundamental, porque a ciência ela refuta elementos do senso comum que pode vir a prejudicar indivíduos, e a ciência ela é fundamental também porque ela vai trazer uma compreensão mais pontual da realidade. E vocês percebem que desde 2016, com o golpe que aconteceu, na verdade, a farsa do impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, a universidade, a ciência vem sofrendo limitações orçamentárias, estão sendo solapadas pelo governo do então presidente Temer e agora pelo despresidente, que eu não ouso em citá-lo, eu não posso citar esse presidente. Então, isso tudo é fundamental para que nós possamos compreender o quão perniciosa é a concepção da pós-verdade e que poderá ser utilizada como um substrato, como uma sedimentação da desinformação. E isso nós discutimos no artigo, que será publicado em breve. Eu falo, Fabiana Costa, a mestranda Fabiana Costa e Wagner Marcelo, que trabalharam assim com muita responsabilidade e com muita destreza, principalmente nas argumentações que nós levantamos sobre esses pontos. Professor Zeca, eu estou começando a entender o conceito que você está utilizando sobre pós-verdade. Você poderia utilizar outro exemplo só para sedimentar minha estrutura cognitiva, aquilo que você está defendendo em sua narrativa? Posso sim. Há outro caso, que esse caso foi inclusive recuperado pelo mestrando Wagner Marcelo, é o caso do Irã. Vocês sabem que o Irã é proibido o consumo de bebidas alcoólicas e circulou nas redes sociais daquele país de que o álcool seria um recurso importante para combater a Covid-19. Mas como o país proíbe o consumo do álcool, a população correu às farmácias, aos supermercados, e infelizmente 37 pessoas morreram porque beberam álcool etílico, o álcool que nós utilizamos na limpeza de casa, no vidro da janela. 37 pessoas morreram do consumo do álcool e 237 pessoas ficaram internadas, sendo que dessas 237, algumas também vieram a falecer. Então, vocês percebem que a pós-verdade e a desinformação que é circulada nas redes sociais, principalmente com o advento da tecnologia, não vou falar das novas tecnologias que não são mais novas, mas com o advento da tecnologia e a democratização de dispositivos móveis de comunicação, como o celular, com a internet 2G, 3G e 4G, isso facilita bastante essa disseminação. E o que eu poderia dizer, o que cerceia no indivíduo um sujeito, um cidadão desavisado, é justamente o critério de seleção dessas informações. O que é informação verídica, o que não é informação verídica, o que é uma desinformação, será que existe uma relação entre desinformação e informação? Será que eu posso me apropriar desses critérios? Já que a pós-verdade ela está muito mais vinculada às dimensões emocionais e às concepções particulares dos indivíduos,
a desinformação ele já vai trazer um caráter muito mais objetivado. E quando eu falo um caráter objetivado, isso vai também corresponder a uma possibilidade de desmascarar, de contrariar uma disseminação dessa informação. Aí eu surjo com um argumento que é bem interessante, principalmente aos profissionais da informação, em específico, o bibliotecário, o documentalista, os arquivistas, por que não, em trabalhar com o desenvolvimento de competências informacionais, né, de usuários, e a partir do desenvolvimento de competências informacionais de usuário, atribuir a responsabilidade, imputar a responsabilidade ao indivíduo a chance de selecionar o que é positivo e o que não é positivo. Há outro exemplo sobre desinformação muito importante, que eu gostaria de citar aqui para vocês, é uma informação, é um conteúdo que foi compartilhado no social de uma mulher que gravou um áudio desesperadamente informando a população de que o primeiro dia do isolamento social, 600 pessoas estavam internadas no Hospital Couto Maio. Vocês devem lembrar desse áudio que circulou bastante na rede social WhatsApp, né? Então, como era uma informação nova e uma situação completamente nova para mim, porque eu nunca vivi uma ideia de pandemia, de isolamento social, de quarentena, eu fiquei profundamente preocupado. Mas a minha preocupação, ela foi logo arrefecida por causa de um conhecimento que eu tenho, que eu desenvolvo ao longo da minha vida, principalmente acadêmica, em compreender a concepção dessa competência informacional, né? Será que existia mesmo 600 pessoas internadas no Hospital Couto Maio, estágio final de vida internada, naquele hospital que é referência em tratamento de infecções variadas? Automaticamente entrei em contato com alguns profissionais de saúde, que são amigos meus, né? E eu pude vislumbrar, inclusive uma pessoa que trabalhava lá, pude vislumbrar que se tratava de uma desinformação para disseminar o pânico, a angústia e o desespero na população. Qual a intenção? Realmente, poderia deixar a cargo da psicologia para entender o que leva uma pessoa a produzir uma informação dessa e disseminar nas redes sociais e que poderia efetivamente levar a suicídio de outras pessoas, né? Pessoas que estão em um processo depressivo, pessoas que sofrem de todas as agruras de problemas mentais, de dificuldade de compreensão, problemas cognitivos. Isso poderia trazer um resultado péssimo em relação à informação que foi disseminada. E, por sorte, eu pude perceber que no dia seguinte, alguns jornais eles veicularam que a informação, obviamente, não procedia, e que alguns médicos, alguns funcionários, profissionais da saúde, estavam preparados para receber, eventualmente, as pessoas que viriam se contaminar com a Covid-19, mas que pôde tranquilizar a informação. Então, vocês percebem que esses exemplos, eles são cabais, eles são fundamentais para nós compreendermos um elemento que é essencial ao domínio do conhecimento da ciência da informação. Eu sempre defendo que a ciência da informação é uma ciência belíssima, porque ela consegue trabalhar com tantas dimensões, com tantas modalidades de temáticas, de tópicos, que faz com que nós compreendamos a informação escrita na sociedade. E a informação escrita na sociedade, ela é tão fundamental que uma médica paulista, recentemente, tem uns 2 semanas, ela descobriu que os pacientes em estágio grave da Covid-19, que sofria com um problema respiratório, eles desenvolviam uma trombose, né? Então, alguns pacientes que ela estava monitorando, estavam sob a responsabilidade dela, ela pôde perceber que as extremidades, tanto do pé quanto das mãos, estavam num processo já de necrose, devido à trombose.
Então, ela entrou em contato com uma equipe de médicos que realizaram uma autopsia nos cadáveres que morreram, né, do Covid-19, e ela pôde perceber a partir desse diálogo, e o diálogo já traz uma questão informacional. Novamente, eu vou fazer uma merchandising de Vygotsky, de um livro que eu gosto bastante, que é A Formação Social da Mente, que o que eles estabeleceram não era troca de conhecimento, mas sim trocas de informação. O conhecimento é pessoal, está previsto na estrutura cognitiva, e Vygotsky fala sobre isso. Então, a troca de informação entre a médica e a equipe de médicos que operacionalizavam as autopsias nos cadáveres, os médicos informaram a médica que procurava indícios, pistas sobre a possível trombose, que os pacientes eles estavam com coágulos no sistema circulatório. E esse coágulo acabava afetando alguns órgãos, não vou falar todos, porque ainda é uma pesquisa incipiente, mas afetava alguns órgãos, como, por exemplo, o coração, os rins e o pulmão. São órgãos essenciais, órgãos vitais ao funcionamento do corpo humano. Então, ela percebeu que a coagulação que desembocava, que atingia uma trombose, ela teve um insight, falou, eu vou utilizar um anticoagulante, e ela percebeu a volta da circulação nas extremidades, tanto dos pés quanto das mãos dos seus pacientes. E após 4 dias de aplicação do anticoagulante, de acompanhamento, ela conseguiu dar alta a 25 pacientes, e 2 pacientes estavam ainda no processo de recuperação. Vocês percebem o que está por trás dessa perspectiva informacional? É sempre uma informação organizada. A informação precisa estar organizada, representada, para assegurar o acesso de usuário, porque a médica foi uma usuária da informação, para encontrar conteúdo suficiente para gerar uma ação. Então, essa ação foi fundamental para ela tomar uma atitude. Essa pesquisa foi publicada em uma revista internacional, um periódico científico internacional de renome. Inclusive, ela já sai na dianteira, e que há hoje um tratamento terapêutico dos pacientes com estágio grave, com problemas respiratórios, com anticoagulante. Isso por causa, a literatura já fala, eu tive a oportunidade de ler esse artigo, que foi publicada, salvo engano, na semana passada, sobre uma tempestade chamada tempestade de citocina, que é justamente a forma que o corpo tem de se defender de organismos externos, a exemplo do vírus, e que algumas pessoas desenvolvem essa tempestade, essa bomba, por assim dizer, da citocina, para combater. E é justamente esse ponto que causa a coagulação sanguínea e que faz com que os pacientes tenham uma insuficiência respiratória. Tudo isso para justificar o que nós entendemos como pós-verdade, o que nós entendemos como desinformação, e associado tudo isso ao que nós falamos como um desafio de compreender o que existe em relação à Covid-19. Recentemente, eu realizei uma pesquisa que me deixou muito preocupado sobre uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que um tratamento que poderia ser eficaz, imagino vocês, é a utilização de detergente para eliminar a Covid-19 do corpo humano. Aí vocês devem estar pensando assim, bom, um tratamento para eliminar a Covid do corpo humano deve ser utilizar o detergente nas mãos, no corpo. Não. A proposta do presidente, acreditem, eu pesquisei bastante e procede a informação, era injetar o desinfetante ou o detergente no corpo humano para facultar a eliminação do vírus. Então, vocês percebem que líderes mundiais, pessoas completamente desinformadas, e eu diria que desequilibradas, disseminam desinformações que implicam em morte de indivíduos. As pessoas morrem o tempo inteiro.
As pessoas estão morrendo. A exemplo do depoimento hoje é sexta, de quarta-feira, da deputada federal Carla Zambelli, dizendo que os caixões que estavam sendo enterrados nas covas coletivas estavam vazios. O que a população de Manaus fez? Óbvio, um extrato da população. Estavam abrindo os caixões. E isso implica em novas contaminações. E todo esse drama vai trazer aí uma concepção nova, uma concepção de novas abordagens sobre a importância da informação que nós estamos a empreender. E para encerrar, passa tão rápido, né? É tanta coisa que a gente poderia conversar aqui, mas vou deixar o cargo da discussão, das dúvidas, das provocações de vocês. É tanta coisa, né, professora Bruna? É verdade. Que duvidem das informações que vocês recebem. Inclusive, alguns grupos que participam de determinadas redes sociais e que informando que o vírus, olha que coisa, professora Bruna, ele fica localizado durante 4 dias na garganta, isso é bem interessante, e que a pessoa deve fazer gargarejo com água morna, sal, vinagre, porque você fazendo gargarejo, você já dificulta a descida, né, na laringe, na faringe, e esse vírus não desce para o sistema respiratório. E várias pessoas estavam fazendo essa ação, essa atividade, com o intuito de se privar de uma doença. E antes de finalizar, é tanta coisa que eu poderia falar aqui, mas eu vou deixar para o debate. Eu gostaria de pedir licença, professora Bruna, para eu recitar um trecho de um poema que eu gosto bastante. Claro! A gente quer. Aqui a gente pode. Na verdade, um poeta que eu gosto bastante e que me emociona toda vez que eu revisito, toda vez que eu trago para a sala de aula, para a minha vida pessoal, para os saraus que eu faço aqui em casa, né? O nome do poema se chama Passagem da Noite, não vou ler todo, porque não haveria sentido, né? Mas eu já deixo aqui a referência para vocês. De Carlos Drummond de Andrade, que ele fala a partir de uma angústia. Olha que coisa interessante, professora Bruna. A partir de uma angústia, ele inicia os versos contando a perspectiva do autor, do poeta, em relação à noite. Então, é noite no submarino, é noite na Roça Grande, é noite no meu amigo, porque nós estamos a vivenciar uma noite. Eu não sou ingênuo em acreditar que a cura ou que o medicamento surge amanhã ou domingo. Mas eu sou muito otimista que nós já estamos atravessando a noite e que eu já percebo o despontar da madrugada. E no segundo momento do poema, ele recusa a noite, porque ele já vislumbra a madrugada, e ele amanhece. Que em breve, com certeza, amanheceremos. O que ele fala aqui? Mas salve olhar de alegria, e salve o dia que surge. Os corpos saltam do sono, o mundo se recompõe. Que gozo na bicicleta, existir seja como for. A fraterna entrega do pão, amar mesmo nas canções. De novo andar, as distâncias, as cores, posse das ruas, tudo que à noite perdemos, a fase que nós estamos a vivenciar, a partir da minha leitura, se nos confia outra vez. Obrigado, coisas fiéis. Saber que há florestas, sinos, palavras, que a terra prossegue o seu giro e o tempo não murchou. Não nos diluímos. Chupar o gosto do dia. E o poeta termina os seguintes versos. Clara manhã, obrigado. O essencial é viver. Obrigado a vocês. Muito bom, professor Zeca. Inclusive, eu sou minha família do interior e assim, o momento mais lindo que tem é o nascer do dia. Sim. Né? Quando você
atravessa a noite, o sol começa a nascer. É um momento muito rico, muito lindo para quem pode observar e ver. E eu creio que é essa sensação, né, que nós todos estamos vivenciando agora, né, essa emoção, essa ansiedade de talvez iniciar aquele momento que o sol vai começar a nascer, né, e a gente vai sair dessa escuridão. Muito pertinente ter trazido essa poesia, porque a gente tem que abrilhantar, assim, né, esse momento com E coisas nós que somos puras. artistas, Ah, nem que sejamos você! frustrados, Você que é cantamos, artista. escrevemos. Mas, assim, é interessante te falar sobre toda essa questão, porque tem algumas das suas falas, professor, inclusive eu quero abrir, tá, para quem quiser fazer algumas perguntas. Eu sei que não vai dar para responder as perguntas de todo mundo, né? A gente vai colocando algumas perguntas, eu vou começar com algumas elucidações, mas a gente vai tentar fazer tudo isso aqui nesse tempinho que a gente tem, tá? Então, assim, uma coisa que me chama muito a atenção é que esse período, A Bruna, né? a professora Bárbara está dizendo que seu áudio está falhando. Meu áudio tá ok agora? E agora, gente? Professora Bárbara, tá ok? Ok? Pronto. Então, a gente começou a vivenciar, inclusive, esse momento, principalmente de desinformação, de fake news, principalmente aqui no Brasil, a partir muito das eleições, né? Você falou de política. 2016 com Trump. Exatamente. E aqui no Brasil com aquela pessoa que a gente não gosta de falar o nome. Mas nesse momento de Covid, né, de Covid-19, a gente vê um vírus, Covid-19, a gente vê um vírus versus vírus mentira, ou seja, a não verdade, isso, exatamente, a não verdade seria o quê? A mentira. E isso se dá muito em virtude do recuo da ciência nesse momento, que prejudicou e está sendo tão perigoso, inclusive, ameaçando a saúde pública. Daí você vê, então, uma rede social que utiliza de informações, da falta de informação, para disseminar informações falsas, utilizando, inclusive, essa ausência de uma cognição, de uma competência em informação da população, e de algo que a gente está vivendo que não só aqueles que não têm acesso, né, à informação, ou aqueles que não são mais estudiosos, ou que não estão dentro da universidade, por exemplo, né, porque nós também somos atingidos do que a gente chama de bolha. Né? Há uma bolha, né? A gente está vivendo um momento que todo mundo tem rede social, então todo mundo começa, a gente está no momento que eu curto aquilo que me interessa. Então, de certa forma, a gente vai criando uma rede, uma bolha daquilo que me interessa. Então, as outras informações, talvez que venham a agregar a mim ou não, mas elas ficam de fora, e isso também acarreta, né? Porque a gente percebe que esse momento da pós-verdade, o que a essência dele é o sentimento, não a evidência. Sim. E aí, quando a gente fala de evidência, eu lembro muito da Suzanne Brier, né? Quando ela fala do etílope, quando ela vai colocar o que é documentação e a importância depois, dentro da ciência da informação, da gente tratar o fato, né? E quando a gente vai para a ciência, a gente averigua o fato. E a população, a população como um todo, está muito voltada para o sentimento, para aquilo que é repassado naqueles grupos de amigos. Então, essa bolha, esse perigo da bolha de consumir apenas o que a gente gosta, né, que vai fazer com que esse fluxo informacional fique cada vez mais dominado pelas pessoas que estão aí usando de algoritmos, enfim, para fazer com que essas informações circulem. E fazendo essa relação com o Covid, que você tanto colocou vários exemplos aqui, exemplos próximos, coisas que têm acontecido aqui em nosso estado, em nossa cidade, a gente vê que é um momento de crise para a informação, para os cientistas da informação, e da importância de como selecionar as fontes de informação. Então, eu gostaria até que incitar ao professor a colocar, né, nesse momento, a ciência da informação em foco, né? Não só a ciência da comunicação, mas a ciência da informação também,
porque envolve a competência em informação, a competência em saber selecionar as fontes de informação, e nós também, que não estamos fora disso, e sairmos, né, irmos na contramão, sairmos dessa bolha e começarmos a falar. Pode falar, professor. Essa é a grande proposta e o grande desafio nosso, enquanto profissional da informação. A quantidade de informação que eu recebo, de conteúdos que eu recebo nas redes sociais, no meu celular, e que eu observo em alguns sites, a exemplo, professora Bruna, obviamente eu não consulto todas, porque eu duvido de todas. Então, as informações que mais despertam o meu interesse, eu vou em busca de uma fonte mais plausível, uma fonte mais segura de informação, de conteúdo. Então, você avaliar, por exemplo, quando um artigo tem um parecer, ou que tem uma perspectiva dos pares, ou se há uma instituição por trás, óbvio que você vai vislumbrar também outras questões de poder, de domínio, que são fomentadas pelas instituições, mas isso já faz com que aquela instituição responda pelos seus atos. Inclusive, nós discutimos essa questão no artigo. Tem 2 projetos, um projeto de 2017 e outro de 2018, que implica uma penalidade àquelas instituições, organizações ou as pessoas que disseminam informações incorretas ou as desinformações, certo? Então, observar a fonte, quem assina, se é avaliado por pares, se há uma revisão, né? E tudo isso se constitui de variáveis. A partir das variáveis, você consegue extrair as informações mais pertinentes. Quando eu falo em informações pertinentes, porque nós estamos também, professora Bruna, a vivenciar uma hiperinformação, que alguns autores, nós citamos inclusive no artigo, vou fazer bem propaganda desse artigo, que quando for publicado, eu vou disponibilizar para vocês. A gente divulga. Para divulgar aí na página da Sala Aberta, que é a infodemia, além da hiperinformação, que não há estrutura cognitiva que dê conta de tudo que é produzido e tudo que é publicado, seja nas redes sociais, seja nos sites oficiais, seja em qualquer dimensão, nos canais de comunicação, não tem condições. E há uma terminologia bem interessante, nova, que eu penso em desenvolver com os meus orientandos no próximo artigo, que é sobre a infodemia. Ou seja, uma espécie de pandemia de informação, que não tem condições de processar tudo. Eu realmente pesquiso apenas informações que me interessam e as informações que trazem uma perspectiva mais pontual às minhas investigações, aos meus estudos e às disciplinas que eu efetivamente ministro. E isso, como você acabou citando, Bruna, também, não é participar exatamente de uma bolha, mas sim selecionar as informações e os conteúdos pertinentes àquilo que o indivíduo traz como interesse. Exatamente, professor. Eu vou só colocar algumas perguntas aqui, tá? A pergunta do Elber. Vamos lá, né? Além da análise profunda das fontes de informação e reais disseminadas, há outros meios de se combater a desinformação? Há alguma pesquisa para se criar outros antídotos para combater esse mal? Foi a pergunta aí do Elber. De uma certa forma foi respondida, né? Agora em instantes. Sim, tem como combater. Eu acredito, eu penso que o próprio desenvolvimento das competências informacionais seja um caminho viável, um caminho plausível para se estabelecer a definição das fontes de informação seguras para o indivíduo se apropriar. Né? Porque nós trabalhamos na ciência da informação, além de todos os aspectos de produção, de mediação, trabalhamos também com a apropriação dessa informação. Então, assim, duvidar sempre das informações que são divulgadas nos celulares, nas redes sociais, porque muitas vezes as informações estão lá, tem uma fonte que é falsificada, mas você tem já a noção ou a habilidade tecnológica de procurar a fonte em específica. Será que, por exemplo, uma informação que recebi numa mensagem de WhatsApp, atribuída a um neurocientista que eu gosto bastante, chamado Miguel Nicoleles, que está lotado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, será que procede? Então, o que eu faço?
Entro no site do professor, entro no site institucional, faço uma pesquisa e se houver alguma correspondência, tudo bem. Se não houver, para mim é uma desinformação, não interessa. Inclusive, nesse momento agora de pandemia, alguns sistemas, né, de bibliotecas estão formando essa biblioteca virtual só sobre o Covid. Né? Tem a biblioteca virtual também de saúde da Fiocruz, que tem uma aba só de artigos que foram recém-lançados, né, sobre a Covid. Então, esses recursos que nós temos, essas fontes, né, de informação que nós temos, é importante o bibliotecário, inclusive, salientar isso, né, o bibliotecário repassar as informações, e as pessoas que não têm acesso a essas bibliotecas virtuais, enfim, procurar nessas fontes mesmo, como o professor falou, né, confiáveis, né, buscar realmente aonde ela está localizada. Tem mais pergunta aqui, a Vânia. Então, outra coisa, viu, professora Bruna? E esse projeto de vocês, ele é fundamental. Como eu falei no início, sala aberta tem duplo sentido. Sala aberta, a porta aberta, que as pessoas podem verdadeiramente adentrar e participar do debate, e a porta aberta no sentido metafórico, do compartilhamento da informação e do conhecimento. Então, isso é fundamental. E você cumpre, com a professora Carol, a prerrogativa da universidade pública de qualidade. Nosso objetivo tem sido esse. Tem a Vânia aqui que está perguntando, professor, recentemente conversando com um professor de filosofia da UFES, né? E ao perguntar para ele a sua opinião sobre o que é pós-verdade, ele respondeu, isso é achismo. O que você acha? Diga aí, professor. Ele é filósofo. É achismo. Sim, de alguma forma é achismo. Porque achismo é uma verdade relativizada. Óbvio que nós não vamos discutir aqui a questão da verdade na perspectiva da filosofia, porque nós teríamos aí uma disciplina pela frente. Mas eu adoro a filosofia porque eles conseguem ter sacadas rápidas e respostas pontuais. Eu lembro uma certa vez, eu estudava no Sartre, alguns anos, né? Poucos anos, 5 anos. Eu fazia ensino médio no Sartre, e eu assisti uma entrevista de Caetano Veloso perguntando sobre o ópio. É uma droga. O que ele achava? Ele muito sagazmente respondeu, uma boa droga. Respondeu. Duplo. Para bom entendedor, minha palavra basta. Bom, você falar que a mentira ela pode ser um instrumento também para recuperar o poder, né? A gente está falando sobre tudo rapidamente isso. Sobre essas questões. Alguns colegas já estão pontuando aqui. Se mentira também tem uma perspectiva filosófica muito grande. Filosófica e psicológica. Além de psicológica, psicanalítica. Né? Porque a mentira ela traz consigo uma concepção particular para assegurar uma determinada verdade. Olha que eu não estou falando a verdade, estou falando uma verdade. E a concepção de mentira, no sentido artístico, eu gosto sempre de trabalhar com arte, é a partir de um filme que vocês devem ter assistido com certeza, chamado A Vila, de um diretor que eu gosto bastante, chamado M. Night Shyamalan. Ele é um indiano que faz filmes de suspense excelentes e que uma referência à sociedade do Amish, que são comunidades contemporâneas que se vestem como comunidades antigas, com vestimentas antigas. Há um processo de mentira lá internamente, mas tem um acidente, vocês devem lembrar, tem um acidente, e a metáfora da cega que vai buscar o medicamento na civilização, por assim dizer, é justamente sobre o que é mentira construída para o controle e uma verdade que é disseminada para se garantir a sobrevivência. É um filme muito bom, é um filme metafórico. Vou até registrar aqui para você, professora, colocar na página. Lá Pronto, coloca aí que a gente coloca aqui. Inclusive, só complementando o que o professor falou, essa questão do achismo. Né? A gente está vivendo um momento que não é só mentira por ela ser mentira mesmo. É Sim. Você adaptar a verdade, ou seja, adaptar as informações, né? E aí você transformar até uma fonte de informação numa fonte falsa, falsificar as fontes de informação. Porque às vezes a gente vê, mas esse trecho aqui é verdade, mas você compila do jeito que você quer, se adapta
E isso está sendo muito feito ultimamente justamente por conta dos recursos tecnológicos que nós temos hoje. Né? A gente vê mensagem do WhatsApp que as pessoas têm como prova e aí colocam uma conversa fora de um contexto, adapta e aquilo ali se torna verdade. Então isso se torna muito perigoso também hoje, no momento que a gente está. Tem outra pergunta aqui. Como exemplo que eu utilizei, só para relembrar que o despresidente, ele busca uma informação de um artigo incipiente, contraria o que a medicina baseada em evidência, porque não há evidência da importância da hidroxicloroquina, a cloroquina e a azitromicina, não há evidências, e ele pega um fragmento de verdade e se transforma em uma grande verdade, que é uma pós-verdade. Exato. Tem o Roberto Freitas. Percebeu que não é exatamente uma mentira? É uma camuflação, é adaptação àquilo que eu creio. Exatamente. A minha crença, né? Eu adapto, né, ao contexto, enfim. O Roberto Freitas, né? A desinformação não é a essência não é a essência da política ou dos detentores do poder. As fakes são instrumentos pós-verdade do século XXI. Ele complementa. É uma provocação, né, Roberto? Bom, essa pergunta aí daria uma tese. Né? Será que é a essência da política? A dica. Eu não sei exatamente. Há uma autora que eu gosto bastante, ela é da área de administração. Ela estuda políticas públicas, chamada Maria das Graças Rua. E ela traz um conceito bem interessante de política como a administração de conflitos. A administração de conflitos. Então, se você entender a política como administração de conflitos, a partir da desinformação, aí você percebe aí uma incongruência. Então, será que todo o construto, aí eu vou imaginar que seja o construto brasileiro, viu, Roberto? É montado nessa estrutura da desinformação? É uma tese que pode ser desenvolvida na ciência da informação, porque tem fluxos informacionais, em sociologia, em filosofia, em ciência política, e que poderia trazer aí uma contribuição bem interessante. Pois é, e sem falar que nessa tese, vamos dizer, estou falando, né, da tese do Roberto, né? Se ele for realmente. Já estou falando da tese do Roberto. É bom também pensar nas questões, né, do que é, quem é o indivíduo, do que é o Estado. Porque quando a gente outra sala aberta. É outra sala aberta, é uma questão também para se colocar, né? São duas coisas diferentes que está dentro aí do termo, né, política. Só comentários, deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem uma pergunta aqui. Eu observei aqui, a Theo está perguntando se há punições. Sim, Theo, 2 projetos, já citei aqui. Sim. Projeto do Código Penal, na verdade, que vai complementar aí sobre essa punição de quem dissemina, não necessariamente pós-verdade. Porque a pós-verdade, como eu havia dito aqui, ela é muito complexa na sua essência, mas sim a desinformação. Principalmente a desinformação que nós discutimos bastante em sala de aula, a desinformação que parte de uma mentira propriamente dita, é uma mentira, ou uma informação que procede, mas que são informações baseadas, conteúdos baseados em vazamento, que venha desqualificar uma imagem, por exemplo, divulgar nudes, ou uma conversa que foi estabelecida em um aplicativo, em uma rede social em particular. Isso também é uma desinformação, porque tecnicamente não interessaria interessaria a sociedade, mas apenas a quem está divulgando. E a professora Bárbara, achei bem interessante, ela citou... Ela apontou aqui, né, que essa questão da bolha... Pronto, ótimo, da bolha, ótimo você puxar, professora Bárbara. Professora Bárbara, com certeza você acompanhou nessa semana, tudo é tão rápido, a questão do processo, do processamento dessas informações, realmente requer o desenvolvimento de competências. Houve um compartilhamento, salvo engano, no Twitter, em favor do despresidente da República, fechando com Bolsonaro. Acho que foi 15 mil compartilhamentos, com o mesmo erro de digitação, ou de ortografia, não sei. Porque as pessoas são tão despreparadas, que estão envolvidas com esse pessoal, que não sei se foi de ortografia ou de compreensão mesmo.
Então, o presidente ainda teve, o despresidente ainda teve o despautério em dizer que foi 15 mil pessoas que digitaram incorretamente. Bolsonaro. Obviamente que não foi. Obviamente, isso aí significa, como a professora Bárbara citou, os bots, né? A questão dos algoritmos, dos robôs, que são configurados para disseminar uma verdade, por assim dizer, porque é a sua própria verdade, pode ser uma mentira, e que alguém citou aqui que talvez, hoje eu duvido, mas que talvez, dita várias vezes, essa era uma máxima de Hitler, daquele livro Mein Kampf, que ele fala uma mentira dita várias vezes, se torna verdade, hoje eu duvido, mas que ainda assim pode ter um fundo De verdade. essencial de compreensão. Hoje Uhum. eu duvido. É aquela coisa de uma imagem vale mais de 1000 palavras. Eu discordo. Eu discordo. Então, tem uma pergunta também aqui da Vânia, né? Vamos lá ver se você consegue ver. Lê aí, professor. Bom, na biblioteca escolar temos o hábito de trabalhar com os alunos as fontes de informação segura, ótimo. E deixamos pesquisar sozinhos e vamos orientando. É justamente desenvolver essas competências, trabalhando assim, olha, as competências daquele alunado. Mas quando estamos na academia, eu suponho que seja nos cursos, né, de graduação e pós-graduação, isso se torna muito mais difícil, pois aquele sujeito ali está com pressa ou não tem tempo de parar para ouvir. Oferecemos de imediato aos pesquisadores as fontes prontas, já prontas, e muitos pesquisadores confiam Aqui a piamente gente não tem. naquela situação. Enfim. Infelizmente é uma realidade que se observa. Nós temos lá no programa pós-graduação, Vânia, do Instituto de Ciência da Informação, da UFBA, um novo curso de extensão que a professora Isabel, inclusive, já inseriu na programação, que é as estratégias de pesquisa e recuperação de informação em bancos e bases de dados científicos. É um nome comprido para trabalhar com os alunos, com os discentes de pós-graduação, o acesso às fontes de informação. Estava prevista para maio agora, mas com o isolamento nós vamos postergar para um momento mais oportuno. Mas você citou aí uma questão que procede e que, infelizmente, não há um posicionamento crítico. Cada disciplina, cada docente encara o seu âmbito de conteúdo como se fosse único. Eu já passei pelo mestrado, já passei pelo doutorado, e eu sempre tento me sensibilizar em relação aos docentes, aos discentes, porque a minha disciplina não é única. A disciplina da professora Bárbara, da professora Bruna, da professora Carol, de Ivana, de Denise, não são disciplinas únicas. Temos que criar aí uma concepção uníssona para pensar nos discentes e as preocupações que permeiam. E isso reverbera, vou trazer aqui um pouco mais, da Psicologia das Massas e outros livros que estão aqui na mesa, que mesa de professores cheia de livro, todos os problemas que nós já sabemos com a saúde mental dos discentes. O burnout, que é a estafa, a depressão, a ansiedade, e todos esses percalços, todos esses problemas que nos circundam. É isso. Para finalizar aqui com a pergunta do Theo, existem punições para quem dissemina pós-verdade? Já falei, né? Tem 2 projetos que estão em curso, um projeto de 2017 e um projeto de 2018, para punir quem dissemina, quem divulga e quem replica conteúdos inverídicos. É só para complementar, eu disse que era útil, mas o Biratã tem a ver com essa pergunta aqui que o Theo fez, né? Que é a desinformação também uma ferramenta de proteção da informação em alguns aspectos de segurança de Estado. Será que não falta, na verdade, mais controle e regulamentação de sua utilização, principalmente com punições quando usada de forma ilegal? Bom, Então, isso tem uma correspondência, o Biratã, com o serviço de inteligência. Procede quando você trata do serviço de inteligência. Principalmente quando nós recuperamos o artigo 5º da Constituição, principalmente no inciso 33,
33, inciso 33, que fala que o governo, o Estado deverá disseminar as informações, mas de uma maneira limitada. Uma informação que não venha comprometer a segurança nacional e a segurança de pessoas. Então, esse sentido da desinformação talvez não seja muito adequado, mas uma informação parcial, porque a desinformação ela deturpa, e o Serviço de Segurança não quer efetivamente deturpar, mas limitar o acesso aos conteúdos. A outra coisa, gente, toda hora finalizando, mas é muita questão que vem, né? O Mirleno. Para ver a pergunta do professor. Do Mirleno. Querido Coloquei Mirleno, aqui agora. doutorando. Isso. Professor Zé Carlos, você percebe algum movimento no campo do currículo e, portanto, dos conhecimentos eleitos como formativos para se pensar o universo da pós-verdade? Uau! Esse é um grande desafio que, inclusive, tem sido tema de pesquisa de mestrado e doutorado. O que tem, Mirleno, o que eu tenho observado, na verdade, é um movimento individual de docentes que se preocupam com a temática. Eu sei que a professora Ildenise já trabalhou na disciplina do mestrado e doutorado. Eu tenho uma informação também que a professora Ivana Lins trabalhou na disciplina dela sobre pós-verdade, mas não eram disciplinas focalizadas para discutir ou para estabelecer uma análise mais aprofundada, mais adequada da pós-verdade. Não, isso não. Mas porque parte de uma sensibilização dos docentes, de alguns docentes, em recuperar o que seria a pós-verdade, a desinformação, a hiperinformação, a infodemia. E isso é um movimento, Mirleno, individual. Pelo menos aqui no Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia, eu não percebo um movimento oficial da disciplina, determinada pelo colegiado, já registrada no sistema, na matriz curricular. Mas sim, o professor poderá ajustar de acordo com os temas mais contemporâneos. Pois é, só acrescentando aqui, e não só na pós-graduação, né? A começar na graduação também. Não, com certeza. A pós-graduação porque eu acompanhei bastante, de perto, Isso. inclusive. A professora Ivana, ela desenvolveu um trabalho belíssimo na disciplina dela, do mestrado, sobre pós-verdade, porque os discentes desconheciam. Eu já falei aqui, logo no início da narrativa, de que é uma temática emergente na ciência da informação, e eu sei também que a professora Ildenise, e, salvo engano, que ela vai poder me corrigir agora, a professora Bárbara também. Ela trabalhou. Pois é importante falar sobre isso, principalmente porque o contexto que a gente trabalha envolve isso, né, Zeca? Com certeza. Agora a graduação tem movimentos. Eu sei que você trabalha, eu sei. Na graduação, né? Na graduação. Em fontes de informação, a gente tenta buscar formas de avaliar e selecionar as informações no ambiente, né? Mas é importante deixar claro para Mirleno que não está prevista, inclusive, na ementa. Na ementa. Não está. Depende do professor. Uma sensibilização do professor em recuperar essas temáticas. Bom, este semestre, estou ministrando uma disciplina chamada Cognição, Mediação e Multireferencialidade. É uma ementa de 3 linhas. Eu pude construir uma disciplina que praticamente uma disciplina de psicologia, que é muito interessante. Isso vai depender de cada um. Mas talvez, quem sabe, na reformulação de algumas disciplinas, isso entre como uma discussão interessante. Pois é, o Mirlena está até acrescentando aqui, só para todo mundo ver, né? Surgiu nesse sentido a efetivação de atos de currículo para a discussão de tema tão importante. Então, vamos lançar isso aí para pós-graduação. Vamos, graduação também, viu? E graduação também, né? Exatamente, vamos tratar sobre isso. Outro departamento. E isso, os professores, né, os chefes de departamento aí, a professora Ivana também está complementando aqui, né? Buscamos adequar questões contemporâneas às disciplinas. Ivana é muito atenta a essas questões. Exato. A professora Ivana também vai participar aqui, tá, gente, da nossa live. Próxima live, vou até fazer logo, né, fazer logo, né, a propaganda, né? A professora Bárbara vai falar sobre inteligência, né, artificial na próxima live. 8, né?
Dia 8? Isso, dia 7. A gente vai divulgar ainda, vai divulgar. Tá. As nossas salas abertas, elas vão acontecer uma vez por semana, a priori. Eu quero dizer também que provavelmente esse vídeo, né, se o professor Zeca... Já autorizo. Autorizar, já autorizou, pronto. Já vai ser colocado no YouTube, tá? Tá sendo gravado, a gente vai colocar depois essas discussões, tá? E assim, muito obrigada, professor Zeca. Eu sei que a gente não conseguiu, né? Sabe, 40, 50 minutos discutir tudo, né? Através dos 1h20, né? Discutir tudo que se há desse tema, porque há muita coisa, muitos filósofos que se encontram nesse tema, então é interessante, né, discutir cada um. Eu mesmo estou com aqui, ó, esse livro, Pós-Verdade, né? Tem aqui também Nietzsche, tem ali, na minha bibliotecazinha ali, a Hannah Arendt, que fala um pouco sobre essa questão do antissemitismo, né? Porque talvez seja hoje a era da pós-verdade esse antissemitismo moderno, não sei, talvez, coisa para discutir. Mas, enfim, muito obrigada, professor. As suas contribuições, como sempre, maravilhosas, com um toque de poesia, né? Foi muito bom. Agradeço a todos que participaram, né, professora também aqui, a professora Ildenise está falando aí, ó, agradecida, né, e outros, todo mundo falando. Então, assim, eu agradeço muito, né, a todos, né, que também participaram aqui, que colocaram suas perguntas. Dizer também muito obrigado, porque em uma semana já temos 100 seguidores no Instagram, né, em uma semana já temos 100 seguidores, né? Nosso Sala Aberta hoje teve um pico de 75 pessoas, agora algumas tiveram que sair, mas fechando aqui com 58 visualizações, né, ao vivo. Então, assim, gratidão, a gente vai voltar, a gente vai continuar, né, na nossa Sala Aberta, e o nosso objetivo é esse, a gente discutir mesmo, falar sobre a ciência da informação, onde a gente se encontra nesse momento que a gente está vivendo, a gente não está alheio, né, a tudo isso que está acontecendo, né? E quero dizer também que nossa live é uma live também social, tá? Então a gente vai deixar aqui, vai estar passando para vocês aí, ó, doe para o abrigo São Francisco de Assis, está aí a conta, para quem quiser, o Banco do Brasil. Esse abrigo, ele é coordenado, né, pelo professor Sérgio, é o professor coordenador também do curso de Biblioteconomia lá do CI UFBA. Então, nesse momento, eu creio que os idosos, né, eles estão precisando muito do nosso cuidado. A gente está em casa, não pode sair, mas a gente pode também ajudar, né, quem está na linha de frente também, ajudando essas pessoas, né, os idosos. Tem alguns espaços também de crianças, então é sempre bom, né, aproveitar esse momento para a gente doar e ajudar o próximo. Está aqui, podem escrever aí, dá um tempinho para vocês escreverem. Muito obrigado, professor Zeca. Agradecer. Eu que agradeço. Gente, chegou ao fim. Eu não queria, não. Eu queria dar um recadinho. Fale. Todos fiquem em paz, fiquem tranquilos, não saiam de casa, só saiam quando necessário. E com certeza, como citei aqui no poema de Carlos Drummond de Andrade, essa noite já está passando, eu já consigo vislumbrar a madrugada, e eu sei que o amanhã já está por despontar. E eu vou pedir a todos, acredito que no segundo semestre, um abraço coletivo para nós comemorarmos a nova fase da humanidade que está surgindo. Não seremos mais os mesmos, graças a Deus. Amém. E só para fazer só o finalzinho aqui dos nossos momentos de propagandas, a professora Ivana Lins, que é a coordenadora do Sistema de Bibliotecas da UFBA, está dizendo lá, ó, siga no Instagram. Lá trabalhamos com a preocupação com a verdade, com a ciência. É isso aí, gente. Isso. Siga lá o Instagram também do CIB, tá? Fica em casa, tamo junto, todo mundo falando aí. Isso, beijo, 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 gente. Usa máscara se precisa sair, lava as mãos. E a gente se encontra aqui depois em outras lives, tá? Com certeza. Beijos a todos. Beijo, beijo. Tchau, professor Zeca. Lindo como sempre. Ganha a noite. Tchau, tchau. Tchau.